Nos últimos dias, os casos de Covid voltaram a preocupar as autoridades de saúde. A mais recente alta tem sido provocada por uma série de fatores que envolvem a pouca adesão às doses de reforço das vacinas, as aglomerações na campanha eleitoral e o surgimento, então, de uma nova subvariante do coronavírus. A primeira morte no Brasil de uma pessoa contaminada pela BQ1 foi confirmada nesta semana em São Paulo. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com o João Gregório Neto, que é analista de saúde do Programa Municipal de Imunizações da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. João, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. É um prazer falar com vocês. É um prazer recebê-lo também. Só para deixar claro, a paciente que eu citei teve a confirmação da infecção nessa semana, né? Mas a morte aconteceu no dia 17 de outubro. Doutor, a gente tem motivo para se preocupar mais uma vez com o coronavírus? Ou a gente já teve motivo para deixar essa preocupação de lado? Conta para a gente qual a real situação neste momento aqui no nosso país. Então, a real situação no Brasil é uma observação do aumento de casos, né? Principalmente em relação a essa nova subvariante, que é a BQ1. É bom deixar claro que ela é uma sublinhagem da Ômicron, né? E a Ômicron, ela é uma variante que ela é altamente infectante, então ela infecta as pessoas muito rápido. Mas o que a gente observa é que a letalidade dela é baixa. Então, os sinais e sintomas graves, eles não são tão evidentes. Porém, nos últimos dias, né, nós observamos o aumento do número de testes positivos no Brasil como um todo, né? E como você disse, esse caso do município de São Paulo, ele foi um caso do dia 17 de outubro, e a Organização Mundial da Saúde, ela tem um grupo que acompanha, né, essas subvariantes e as variantes da Covid-19, e já apontava na primeira semana de outubro um aumento de casos em alguns países, principalmente nos Estados Unidos e nos países da Europa. E hoje nós temos aproximadamente 65 países que já têm notificação dessa nova subvariante da Ômicron, a BQ1, né? É importante esclarecer que nós temos outras subvariantes, que é a BQ1.1 e também a XBB, né, que são novas duas subvariantes da Ômicron. E talvez a preocupação das autoridades públicas nesse momento é em relação às aglomerações, principalmente agora com a Copa do Mundo, né, com o advento da Copa, e com as confraternizações de final de ano, em que nós sabemos e nós já temos um aspecto histórico que é bem parecido com o ano passado, em que nós tivemos o aumento pela própria Ômicron, e em janeiro e fevereiro nós tivemos um aumento bem significativo de casos. Você mencionou que essa variante, essa subvariante, ela é menos letal, não é isso? A gente pode dizer, então, que as vacinas são eficientes contra ela também. Isso. As vacinas, elas continuam sendo o principal mecanismo de prevenção da gravidade da doença, né? Hoje nós já sabemos que as vacinas, elas não evitam que a pessoa fique doente de forma direta. Porém, elas evitam que a pessoa ela tenha sinais e sintomas graves, né? E com isso faz com que não pressione o sistema de saúde, que essa é a grande preocupação, né? Quanto mais pessoas doentes da forma grave, o sistema de saúde ele fica mais pressionado. Por isso é importantíssimo as pessoas tomarem as vacinas, principalmente as doses de reforço. No Brasil nós temos a segunda e a terceira, a primeira, segunda, terceira e a quarta dose, então nós temos 2 doses de reforço praticamente para a população inteira adulta, e em alguns públicos específicos, como pessoas imunodeprimidas graves ou pessoas transplantadas, hoje nós já temos em alguns municípios a quinta dose, que é a
a terceira dose de reforço, né? Então, e talvez esse seja a grande preocupação desses públicos, né? Como crianças, como idosos que são entendidos como pessoas vulneráveis diante do sistema imunológico. As defesas imunológicas, elas são um pouco mais diminuídas quando a gente fala de alguns públicos específicos, né? Então, hoje a vacina, ela continua sendo o principal mecanismo, né, de prevenção. E veja que interessante, né? Foi com o advento das vacinas que nós podemos voltar para uma normalidade coletiva, né, como nós estamos vivenciando hoje, né? A vacina, ela tem um tempo de proteção, né, João? E agora o surgimento dessa nova subvariante, essa sublinhagem, ela coincide justamente com o período que a gente considera ali que é um tempo médio de eficiência dessa vacina, se é que a gente pode dizer assim. A última vez que a gente teve um estímulo, uma procura em massa pelos imunizantes foi no meio do ano. A gente pode dizer que as pessoas hoje podem estar com menos imunidade, isso tem favorecido essa alta de casos também, além, claro, do surgimento dessa subvariante que colabora, né, porque ela é altamente contagiosa? Um aspecto importante é que essa subvariante, a BQ1 e a BQ1.1 e a XBB, elas apresentam um escape em relação à proteção imunológica, né? O que é esse escape? Porque ela teve uma alteração na proteína spike, que é aquela proteína que recobre ali o vírus, né? Então, essas alterações dessa proteína faz com que tenha um escape imunológico, tanto pela vacina, como também escape imunológico das pessoas que já tiveram a doença. Porque quando nós falamos de uma doença imunoprevenível, como o COVID, nós estamos falando de praticamente dois mecanismos de proteção, né? Ou pelas vacinas ou pela própria doença, né? Porém, a mutação do COVID, ela acontece muito rápido, diferentemente de outros vírus. Por isso que ela tem escape. Então, a pessoa que já tomou a vacina, e como você mesmo disse, nós tivemos um estímulo bem importante aí, há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, os estudos eles apontam nessa direção, né, que o sistema imunológico, que as defesas, numa totalidade, né, numa potencialidade, elas estão em torno de 4, 5 meses, né? E também isso serve também para a doença, né? Porque infelizmente nós escutamos ainda que uma vez a pessoa doente, ela não pode adquirir novamente a COVID-19, que isso é uma mentira, né? E a pessoa ela está suscetível, sim, né? Só o que a gente observa, Wicker? Que mesmo aqueles que já tomaram a vacina, principalmente, e aí os estudos apontam que em relação à dose de reforço, né, há mais de 4, 5 meses, mesmo adquirindo a doença, a manifestação é na forma leve, né? O que a gente fala hoje de sinais e sintomas respiratório alto, que está relacionado a uma dor de garganta, uma coriza, uma dor de cabeça, né? E diferentemente do início da pandemia, com as outras variantes, principalmente lá a Delta e a Gama, que é uma variante nossa aqui do Brasil, né? Que eram sinais e sintomas respiratórios baixos, e aí a pessoa complicava devido a uma insuficiência respiratória, né? Essa nova alta deixou claro, né, que a pandemia não é coisa do passado. A gente deve continuar convivendo com esses ciclos de altas nos casos assim, a gente tem que se acostumar com isso. Já dá para fazer uma previsão ou não? Olha, o que nós temos que ficar atento é em relação às medidas de prevenção e prevenção da doença e promoção da saúde que nós adotamos nos últimos tempos, né? Então, por exemplo, o uso da máscara, né, principalmente em lugares
fechados, transporte público, lugares que tenha a circulação de muitas pessoas, né? É claro que o que a gente observa é que nós não vamos voltar para um isolamento como houve no início da pandemia, né? Exceto se houver uma nova variante que seja mais grave do que essas que estão se apresentando nesse momento, e talvez as medidas elas sejam um pouco mais restritivas. Mas nós não observamos isso em nenhum lugar do mundo, né, exceto a China, mas aí é uma particularidade da China. E a Europa já aponta para isso, né? Mesmo com o número de alta de casos na Europa e na América Central, nós não voltamos para aquelas medidas restritivas, né? Mas os cuidados eles têm que ser redobrados, principalmente quando há um aumento de casos, né? Como eu disse anteriormente, eu acho super importante e eu indico, né, a utilização da máscara, principalmente em lugares fechados e aglomerados, e a pessoa diante de uma pessoa vulnerável, né? Então, se você vai na casa dos seus avós, né? Nesse momento, procurem usar máscara, ter um distanciamento importante, porque, inclusive, os casos que são mais graves são nessa população, né? A autoutilização de álcool gel também é uma medida importante, né? E as etiquetas respiratórias, né? Como a pessoa que está apresentando sinais e sintomas, elas devem utilizar máscara e ficar em isolamento em casa, né? E talvez isso seja a responsabilidade nossa como cidadão, né? Para que a gente consiga controlar a disseminação, a transmissibilidade, a transmissão do vírus de uma forma responsável, né? Porque eu acredito que, além da responsabilidade das autoridades públicas, do próprio sistema de saúde do SUS, e dos profissionais, também tem a responsabilidade de cada pessoa, né, como cidadão, né, responsável pela sua própria vida e pela coletividade também, né? Com certeza. Acho importante, antes da gente encerrar esse assunto, lembrar o pessoal de casa de procurar ali, buscar a atualização do esquema vacinal. Em caso de dúvida, né, é importante procurar uma unidade de saúde. E, João, só esclarece para a gente, tem vacina, né, disponível? Vacina não falta nesse momento aqui no nosso país. Não, nesse momento, o que nós observamos é de vacinas da faixa etária de 3 anos a mais, tem vacinas, né, disponíveis. Uma das preocupações nossa como profissional, né, e que está ali dentro do sistema de saúde, é iniciar a vacinação das crianças acima de 6 meses, né, de 6 meses até 3 anos, que ainda não está contemplada. E aí nós acreditamos que nas próximas semanas já haverá o início da vacinação dessas crianças, até mesmo porque a Anvisa ela já aprovou uma das vacinas, né, para ser aplicada no Brasil. E eu acredito que essa vacinação vai começar com as crianças que têm comorbidade, né? Mas nesse momento, a importância daquelas pessoas que não complementaram o esquema vacinal é procurar a unidade de saúde, né? Cada município, ele direciona de uma forma diferente, claro, seguindo as orientações do Ministério, né? Então, tem município que está um pouquinho mais com um pouquinho mais de doses e outros não. Mas a gente não observa uma falta de vacinas nesse momento. Tá certo. João Gregório Neto, analista de saúde do Programa Municipal de Imunizações da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, viu?